Bom, agora que já estamos todos aqui, vamos dar início à palestra sobre Sérgio Rodrigues, o criador do móvel brasileiro, com Fernando Mendes, presidente do Instituto Sérgio Rodrigues, e Dimitri Buriti, pesquisador do Instituto Sérgio Rodrigues. Meu nome é Marcelo Bezerra, sou professor da PUC, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, atualmente coordenador da graduação e também coordeno diversos cursos de educação continuada da CCE. E essa palestra faz parte do movimento de novos eventos e cursos na área de arquitetura na PUC. Tá? Vocês vão estar recebendo aí, de vez em quando, alguns avisos da PUC, mas eu vou aqui ler rapidamente. Essa reunião ela está sendo gravada e será disponibilizada depois nas redes sociais da PUC. Terá direito à declaração de participação o aluno que estiver com inscrição confirmada no evento e preencher o formulário de presença no chat quando solicitado pela CCE. E muito importante que essa palestra é um oferecimento do curso de extensão Sérgio Rodrigues, Carreira e Projetos. E, para concluir, antes de eu passar a palavra para os palestrantes, eu gostaria de confirmar que quem quiser fazer perguntas, as perguntas devem ser registradas pelo chat. Tá? E eu vou estar acompanhando a publicação das perguntas e, no final, vou repassá-las aos palestrantes. Bom, sem mais, então, gostaria então de passar a palavra para o Fernando e para o Dimitri, tá? E agradecer mais uma vez a presença de todos e desejar uma excelente palestra para todos nós. Bom, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença, é um prazer estar aqui. Obrigado também à PUC, o Marcelo pelo convite e o Dimitri também, que formulou esse curso. E hoje a gente vai dar uma pequena amostra do que vai ser o conteúdo desse curso e escolhemos falar do Sérgio, como é que surge o Sérgio Rodrigues Designer, que é uma coisa que surge desde a infância. Vou deixar o Dimitri se apresentar e depois a gente vai conduzir essa conversa. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, Marcelo. Te agradeço mais uma vez. O Marcelo foi meu professor na PUC, me acompanhou e me acompanha até hoje na minha vida profissional. O Marcelo, que apresentou a palestra do Instituto na PUC quando eu estava ainda, acho que no segundo semestre da faculdade, e eu continuei depois num projeto no Instituto, ao convite da Renata Aragão também. Um beijo, Rê, eu sei que você está aí ligada. E 5 anos de Instituto Sérgio Rodrigues. É um privilégio também estar ao lado do Fernando, assim, uma pessoa que eu convivo todos os dias, que tem muita história para contar. Vale ressaltar que a gente vai passar de uma maneira não muito profunda pelos assuntos. O Sérgio é um cara, um designer muito denso, são 30 mil documentos que a gente tem no Instituto, 1.200 desenhos, enfim, a gente vai dar um panorama, mas legal mesmo será no curso, que a gente vai se aprofundar com os convidados, com os curadores do Instituto, enfim. Vamos lá, Fernando, eu vou colocar aqui, espero que abra o PowerPoint, compartilhar a tela. Foi. Não, de baixo. Não. Está perfeito. Foi. A história do Sérgio, essa ligação dele com a arquitetura e com o design é uma coisa que já acontece na infância dele. Ele percebeu, logo ainda criança, que quando ele morava no castelinho do tio James, que era um castelinho na praia de Botafogo, o tio James era tio bisavô do Sérgio, assim como é meu tio bisavô também, e o tio James tinha uma marcenaria no fundo no fundo da propriedade, era uma pequena chácara, onde ele tinha uma oficina com 2 marceneiros portugueses que fabricavam o mobiliário para ocupar esse castelinho. O Sérgio dizia que era para entupir o castelinho. O tio James adorava decorar, ocupar esse espaço, claro que eram móveis clássicos, né? E aí o tio James fazia os desenhos, apresentava os desenhos para os marceneiros e eles transformavam aquilo no objeto.
Então, o Sérgio dizia que a primeira percepção do que era design para ele era essa possibilidade de um desenho se transformar numa coisa, né? Num objeto materializado. Nesse castelinho, e o Sérgio viveu lá até os 21 anos de idade, ele também fazia os brinquedos dele, com as sobras de caixas de charuto do tio James, as sucatas e sobras de madeira dessa oficina. E esses brinquedos que ele confeccionava, quando ele estava com os amigos, com os primos da família, Cândido Mendes, enfim, eles se interessavam muito pelos brinquedos, queriam aquele brinquedo que o Sérgio tinha desenhado e fabricado, né? E aí ele percebia que alguma coisa que ele tinha colocado nesse brinquedo despertava a atenção da outra criança. Então, isso é uma segunda percepção do que é design. Quer dizer, é essa coisa a mais que você acrescenta no objeto e que cria o interesse do outro. O Sérgio fazia os brinquedos, fazia esses carrinhos de corrida, aviões, veleiros, barquinhos, coisas assim. E não só fazia os brinquedos, mas também fazia a pista para o carrinho correr e documentava essas cenas com fotografia. Infelizmente, a gente não conseguiu encontrar uma fotografia muito importante que eu adoraria mostrar aqui, mas que retrata a amplitude do pensamento do Sérgio já criança, ainda assim, desde criança. Então, é uma foto que mostra essa corrida de carrinhos num ângulo dramático, tem um carrinho que está capotando, voando para fora da pista, enfim, toda uma cena que acontece, e ele registra isso, ele faz a fotografia disso. Então, não é só confeccionar o brinquedo, que já era impressionante a habilidade que ele tinha de noção de proporção. Isso com quantos anos, Fê? Olha, eu acredito que fosse com 10 anos, 12, por aí. Quer dizer, anos 30, né? Não era uma coisa que tinha um iPhone e fotografava com celular. Era uma coisa bastante complexa você poder, né, ter acesso a uma câmera e fazer esse registro. Enfim, isso uma criança que confeccionou o brinquedo, fez a pista, imaginou aquela cena e fez enfim, uma coisa dramática. Então, o Sérgio, ele, mais do que só o brinquedo, ele estava preocupado com todo um acontecimento em torno daquilo. E isso é uma percepção que a gente vê, né, nas fotografias, que ele vai carregar para a vida inteira. O Sérgio, depois de... enfim, quando escolheu a faculdade, ele primeiro queria trabalhar com fabricação de aviões, enfim, mas ele não tinha muito talento dizia ele, né, para matemática, e acabou se encontrando no curso, que o curso de arquitetura seria o curso que ele queria fazer, enfim. E aí ele ingressou na Universidade Nacional, sei lá, não sei como é que chama. Na UFRJ, né, que era no prédio da Belas Artes. Mas na época acho que não era FRJ, não, tinha um outro nome. Acho que era Faculdade Nacional de Arquitetura, alguma coisa assim. Né, Marcelo? É isso. E aí ele ele se demonstrava, ele era muito interessado em decoração, no que hoje a gente fala que é designer de interiores. E aí na faculdade ele procura, né, um curso fora da faculdade, com um jamaicano ou indiano que fez uns cursos nos Estados Unidos, e ele volta e dá um curso sobre decoração. Também ele é convidado pelo Azambuja, o Davi Azambuja, que era um professor dessa cátedra na universidade. E ele fica como monitor do Azambuja até o final da faculdade. Antes mesmo dele se formar, o Davi Azambuja, ele convida o Sérgio para fazer parte do time do Centro Cívico de Curitiba. E o time era composto por Olavo Redig de Campos e por outros arquitetos renomados. O Sérgio, ele achava que ele ia ser auxiliar. Só que aí o Azambuja,
o Azambuja coloca o Sérgio para fazer o projeto do Palácio da Secretaria, que é esse que vocês estão vendo aí. Que é um prédio alto, quer dizer, isso era uma praça com várias edificações e cada arquiteto ficou encarregado de cada uma das edificações. O Sérgio ficou responsável por esse prédio mais alto, que seria, na época, o maior arranha-céu da América Latina, com 30 andares. E esse projeto, logo de início, lançou o Sérgio. Na verdade, o Sérgio, né, foi lançado inicialmente para um público, para uma mídia internacional dentro da arquitetura. Esse projeto desse prédio contemplava uma praça no primeiro terço do prédio, que dá para perceber, né, que existe uma separação de 2 volumes aí. Isso era uma ideia super avançada na época, e esse projeto rendeu ao Sérgio uma matéria numa revista internacional de arquitetura super considerada, chamada Architecture d'Aujourd'hui, uma revista francesa. A gente não tinha aqui, né? Tá aqui, a gente está na frente. Tá na frente de uma parte aqui, enfim. A capa da revista aparece aí. E ele está... Enfim, e o Sérgio, ele começou a participar desse projeto até antes de se formar. Ele foi para Curitiba, depois teve que retornar ao Rio de Janeiro para concluir o último projeto de graduação, aí se formou e voltou e continuou trabalhando lá em Curitiba nesse projeto Centro Cívico. E a equipe é chamada, depois de um tempo, pela versão oficial, de que a grana do projeto acabou. E aí ela é construída, acho que menos da metade do prédio. E ele tem essa frustração, né, como arquiteto. O projeto não foi concluído do jeito que ele foi concebido, né? O prédio não teve os 30 andares, teve muito menos do que isso. Enfim, teve um problema de uma safra de café que enfim, não aconteceu, e era esse dinheiro que financiava as obras, enfim. Só que o noticiário da época não foi muito claro em relação a isso, e, em parte, o projeto saiu como o culpado da impossibilidade de conclusão, porque era um projeto ousado demais. Enfim. E aí o Sérgio, nesse movimento, né, de ir a Curitiba, voltar para o Rio, ele conhece os irmãos Auner. E, né, diante dessa adversidade do prédio, ele resolve, né, junto com os irmãos, abrir uma loja de mobiliário, esses irmãos já tinham a Móveis Artesanal em São Paulo, e eles adicionam o nome, né, Móveis Artesanal Paranaense, em Curitiba, e essa loja não foi um sucesso, né? Eles fizeram, né, eles conseguiram reunir muitas pessoas, fizeram muitos vernissagens, mas não foi né? Curitiba tinha uma tradição de móvel clássico, móveis de estilo, e a loja não vai para frente. E aí ele volta para São Paulo para trabalhar na Móveis Artesanal dos Irmãos Auner, em São Paulo, que posteriormente é a Forma, e lá ele começa a frequentar muito a marcenaria da Forma, e ele começa a entrar em contato com os expoentes do modernismo, como a Lina Bobardi, o Villanova Artigas, o Gregory Varchavich, que ele começa a desenhar as próprias peças, né? Vale ressaltar que a Móveis Artesanal Paranaense, eles eram móveis dos irmãos Auner, e o Sérgio não tinha peça ainda, né? Aí, nesse tempo do Sérgio em São Paulo, na Móveis Artesanal e depois Forma, nessa transição entre móveis artesanal e Forma, aí mudou um pouco a composição societária, entrou o designer Martin Eisler, e o Sérgio, quando desenhou a primeira peça de mobiliário dele, e o Martin viu esse desenho, ele disse para o Sérgio, você não vai dar para isso, acho que você tem que se dedicar à arquitetura, mobiliário não vai ser o seu forte, enfim. Só que o Sérgio, ele não era de levar isso em consideração.
ele era uma pessoa muito determinada, muito empreendedor, não no sentido do empresário que resolve coisas financeiras e faz um grande sucesso comercial, não era nesse sentido. Ele era um grande empreendedor, ele sabia vender muito bem uma ideia, com o entusiasmo que ele tinha, com a força que ele tinha na crença de uma ideia. Ele realmente conseguia mobilizar a atenção das pessoas, o desejo das pessoas, e isso foi sempre uma coisa que acho que moveu Sérgio muito para frente e sempre respaldou uma coragem, né, interna dele de acreditar, de ir à frente, meter a cara e fazer a coisa acontecer. Então, felizmente, ele não deu muita importância para esse comentário do Martin Eisler. Um tempo depois, ele viu que São Paulo também não era a praia dele, não era o lugar dele, ele volta para o Rio de Janeiro. Isso a gente está falando entre os anos 1952, 1954. Em 54, ele retorna para o Rio de Janeiro. Em 55, ele abre a Oca. A Oca, a princípio, seria uma loja para reunir, enfim, da produção, o que estivesse acontecendo no Brasil de criação de mobiliário, tecidos, iluminação, enfim. E, aos poucos, o Sérgio, né, vai criando as suas próprias peças e a Oca, acho que meio que não cabe tanta gente assim, tamanho a vontade do Sérgio de criar esse mobiliário, e ele abre a fábrica, que chama a primeira fábrica Taba, depois uma fábrica maior no interior de São Paulo, e, enfim, e aí começa essa trajetória aí do Sérgio dentro do mobiliário, né? Uma coisa interessante, e esse texto está no livro que foi publicado pela editora Bey, é um livro organizado pela Baba Vacari e por mim. Tem um ensaio escrito pelo Afonso Luz, e ele faz o texto, ele elabora esse texto muito bacana, e ele pensa como é que surge esse Sérgio Rodrigues, que era um arquiteto e que passa a se dedicar ao mobiliário. Esse momento do Sérgio em Curitiba, né, que foi uma grande alavanca motora que projeta ele dentro da arquitetura, que foi o que ele escolheu fazer, enfim. Mas tem esse momento de decepção, enfim, aí depois uma decepção com essa loja, aí vai para São Paulo, enfim. Talvez esse momento difícil com a arquitetura que tenha levado o Sérgio a se direcionar para o mobiliário. E talvez, se ele tivesse realmente se afirmado como arquiteto naquele momento, talvez a gente não conhecesse o Sérgio designer, né, de mobiliário. Bom, e aí isso tem outros aspectos também, né? A arquitetura brasileira, né, nesses anos 50, 60, né, tinha esse projeto da transferência da capital federal para Brasília, né, um projeto imenso que projetou a arquitetura brasileira no mundo, e o Sérgio percebia que essa arquitetura estava muito bem representada, ela tinha uma cara, uma brasilidade, ela tinha alguma coisa a dizer da nossa cultura, mas na hora de preencher os interiores dessa arquitetura, o mobiliário não correspondia muito bem à arquitetura que estava se fazendo. Não existia um mobiliário que representasse a cultura brasileira. E ele percebe isso e se sente motivado a ver que cara que vai ter esse mobiliário, né? A gente precisa achar um meio de criar esse mobiliário que represente a nossa cultura. Então, essa é uma percepção que o Sérgio tem também, né, novo ainda, com cerca de 30 anos, e se lança nesse desafio. Além desse sofá Auner, a outra peça inaugural assim, da criação do Sérgio é o Banco Mocho. E é um banco, é uma peça muito singela, uma peça pequena, mas com uma força expressiva imensa. Sim, ao mesmo tempo que a gente percebe que um sofá Auner
você percebe que ele é um móvel situado na década de 50, de 60, ele expressa isso, enquanto o banco mocho, hoje, ele é totalmente atemporal, ele está no mercado, inclusive, e ele não tem uma data, assim, não é uma coisa tão datada, é um super clássico do Sérgio, já assim, no pontapé inicial. E é interessante observar que no mocho já existe um embrião de poltrona mole na solução de forma dos pés, nessas curvaturas, nessa gamela que ele usa para servir de assento, enfim. Tem referências, né? Assim, o objeto da gamela como um objeto também de uma tradição indígena, enfim. Então, que você segura nele. Tem essa questão da geometria, que ele representa um trapézio, um triângulo, uma circunferência, enfim. É uma peça assim, muito forte, muito expressiva e também muito singela. Eu acho isso assim, muito bonito, assim, como um início de carreira do Sérgio. Inspiração vernacular, né? E aí tá a fachada da Oca, na Jangadeiros, aqui na Praça General Osório, em Ipanema. Onde eram vendidos os móveis do Sérgio, vale ressaltar que ele entrou na Oca com o Banco Mocho, né, Fernando? Não, e depois que ele passou a produzir, a desenhar mais móveis, mas inicialmente a Oca vendeu outros designers, representou outros designers. Deixa eu passar aqui, tem mais essa vitrine da Oca que é super interessante também, do Milor. Quer falar sobre ela, Fê? Essa ideia, né, que surgiu de abrir essa loja e tal, e onde é que seria essa loja, ela primeiro teve uma possibilidade de ser no Leblon. O Leblon, nessa época, era um lugar, né, distante dos acontecimentos, era um lugar mais afastado. Ele, enfim, primeiro se entusiasma com essa ideia, depois percebe que talvez não seja uma boa opção, e na Praça General Osório tinha esse prédio que estava recém-construído, tinha espaço das lojas comerciais embaixo, espaço comercial com lojas, e essa loja onde se instalou a Oca era o último espaço disponível ali no prédio. E acontece que tinha uma coluna na fachada da vitrine, né? E, enfim, era um imóvel um pouco difícil de se alugar, porque tinha essa tal dessa coluna, e ele não se incomoda com isso. Ele usa essa coluna como um elemento cenográfico. A dona Elsa, mãe do Sérgio, faz uma espécie de um rebaixamento de teto com um tecido, com um aro que envolve essa coluna e se estende como se fosse uma tenda, assim, transformando aquela dificuldade num ponto de interesse, né? E a loja da Oca, o Sérgio já compreendia que não podia ser uma loja só de objetos, né? De uma cadeira, de uma mesa, enfim, dos equipamentos da casa. Você tinha que apresentar aquilo como uma casa, como essas peças funcionariam. Hoje em dia é super comum da gente ver isso nessas lojas, né, mais sofisticadas de mobiliário, até nas lojas numa linha mais popular, como o Tok-Stock também eles fazem isso, mas isso a gente está falando na metade da década de 50, né? Em 55, quando o Sérgio fundou a Oca, ele já tinha essa percepção de como se ambientar uma loja, de como era importante você botar esse mobiliário em convivência e também junto com o tapete, com adornos, com o quadro na parede, enfim. Então, esse ambiente da loja era um lugar de muita experimentação para o Sérgio também. Ele compunha vários ambientes para mostrar o funcionamento, como é que aquilo funcionava integrado, né? E em 1957, ele desenha a poltrona mole. E essa poltrona
quer dizer, primeiro tem uma coisa curiosa, né, em relação ao nome, né, por que tem esse nome estranho, né? A gente já se acostumou pelo tempo que ela está aí na nossa cultura, mas imagina isso na final da década de 50, uma poltrona chamada Molly. E nem foi o Sérgio que botou esse nome na poltrona. Um dia ele estava em casa, o protótipo da poltrona foi feito na Taba, na fábrica, e alguém liga para ele de manhã e fala: olha, o Duque tirou o selo da Molly. E Duque era o cachorro, tirar o selo era estrear, né? E Molly era como os próprios funcionários da fábrica se referiam à poltrona PO12, porque tinha esse almofadão, né, molenga, confortável, enfim. Então, o cachorro subiu na poltrona e inaugurou a poltrona, que acabou recebendo esse nome, que é genial, né? E a Oca também não era só uma loja de mobiliário. Do lado da Oca tinha o Teatro de Bolso, era um teatro muito pequeno, que não tinha um foyer, uma antessala né, do teatro. Então, a loja ficava aberta até mais tarde, em dias de peça de teatro, porque a própria loja funcionava como se fosse a sala de espera do teatro. E isso fervilhava, movimentava o interesse das pessoas ligadas à cultura, e que iam ao teatro, enfim. Então, a Oca não só era essa loja de mobiliário, mas era uma loja ligada à cena cultural da cidade. E nessa cena a gente vê isso, uma cena corriqueira na Oca, né? As pessoas ali esperando a peça. E o Sérgio também entendia que o móvel ele era também um objeto de arte. Nessa época, hoje a gente está acostumado com os móveis, tem assinatura, tem nome, tem isso, tem aquilo. Naquela época, o móvel era um complemento da decoração. O Sérgio já não gostava da ideia de que esse espaço interior, criar esse espaço, fosse entendido como decoração. Ele entendia que aquilo era uma arquitetura de interior. Então, esse mobiliário tinha uma relevância, uma importância que as publicações, as revistas na época não davam. Falava do quadro, falava do tapete, mas o móvel em si ele não tinha muita importância nesse contexto. E nem era acreditado também. Nem se falava de quem era, enfim. E ele se incomodava com isso, porque talvez o mobiliário seja até a grande âncora dos espaços, né? Onde você vai sentar, ou deitar, ou se refestelar, ou, enfim. Não era uma coisa sem importância para esse espaço interior. Então, enfim, o Sérgio, nesse movimento da Oca, em 1958, ele criou um evento que se chamou O Móvel como Objeto de Arte. Ele convidava outros designers ou arquitetos que criavam móveis para fazer esse evento. Na edição desse evento de 58, ele lançou a poltrona Molly e depois ele fez um segundo O Móvel como Objeto de Arte em 62, onde ele lançou a poltrona chifruda. Essa aí da imagem. E a chifruda, quer dizer, o nome oficial dela também não era chifruda, era poltrona aspas, por causa dessa figura de aspas que tem ali, né, no encontro do encosto com a cabeceira da poltrona. E aí, por que essa poltrona assim tão estranha, tão exótica? Enfim, cada um lá, o Lúcio Costa desenhou uma poltrona, Arthur Lisso Pontual desenhou, enfim, várias pessoas desenharam poltrona, o Sérgio Bernardes, enfim. E aí o Sérgio pensou, olha, eu vou fazer uma coisa que não estou preocupado se vão gostar, se não vão gostar, vou fazer uma coisa que eu quero fazer, que seja estranha, não tem problema. E ele queria também fazer uma coisa que mostrasse o desafio de se fabricar uma peça muito sofisticada em termos de marcenaria e do uso do couro. Ele queria que essa peça mostrasse a habilidade que a Oca, né, e os seus funcionários tinham no trato da madeira. Então, ele criou essa poltrona, que é bastante estranha, tem uma relação com
o viking, né, com esse chifre grande, que era uma coisa que ele gostava, da tradição dos vikings e tudo, e sem realmente se preocupar se eu gostava ou não, lança essa poltrona. Ela não chegou a entrar em linha comercial na época, foram feitas duas unidades, uma em Jacarandá e outra em Peroba do Campo, e só a de Jacarandá que sobreviveu. Enfim, dizem que é a primeira manifestação pós-moderna brasileira, a poltrona chifruda. E o nome chifruda está evidente que né, tinha que se chamar assim por causa dessa forma avantajada, mais de 1 metro de largura, né, essa cabeceira da poltrona, enfim. E ainda na década de 60 e na época da Oca, o Sérgio ele foi convidado pelo Hugo Gautier, que ele era embaixador, né, do Brasil em Roma, para mobiliar o Palácio Panfili. E o Sérgio, como o Fernando havia falado, muito empreendedor, muito corajoso, ele se lança nesse desafio, né, de mobiliar o Palácio Panfili. Tá aí ele embarcando para Roma logo né, em 1960, e ele se lança nesse desafio sem fábrica lá, né, Fernando? Eles viram a viabilidade de produzir os móveis aqui no Brasil e exportar, mas isso ficou muito caro. E os irmãos Auner tinham uma fábrica em Brescia e apoiaram o Sérgio. Vem embora, a gente consegue fabricar esses móveis aqui. E ele vai para essa missão. Ele fica 1 ano em Roma, né? E 4 meses. 4 meses? 4 meses, assim, que ele fez o projeto do mobiliário para a embaixada. E ele ficou, na verdade, ele ficou morando em Roma e criando, enfim, é uma coleção bastante extensa que o Instituto esteve, né, na embaixada em 2017 para fazer um levantamento desse mobiliário, porque a gente não tinha nem os registros de projeto desse mobiliário no Instituto, porque esse trabalho todo foi feito na Itália e fabricado na Itália. E nessa ocasião, a fábrica da Forma, em Brescia, tinha recebido um carregamento de jacarandá africano, então tinha tudo a ver, né? Era a madeira que a Oca usava aqui no Brasil, né? O jacarandá, mas o nosso jacarandá brasileiro, e aí conseguiu-se fazer esse mobiliário na própria Itália, mas também de jacarandá. Isso, assim, um pouco antes, em 58, o Oscar Niemeyer, vendo o sucesso, a coisa interessante que era a Oca, também convida o Sérgio para desenhar o mobiliário do Palácio dos Arcos, o Palácio Itamaraty, em Brasília, e ele cria uma linha bastante extensa de escrivaninhas, de poltronas em várias categorias, para uso mais geral, né, nas secretarias, para diretoria. Enfim, ele cria um mobiliário também bastante extenso para o Palácio dos Arcos em Brasília. Isso, né, a gente está falando, o Sérgio começou a carreira dele em 52, em 60 ele já estava mobiliando, né, a embaixada. Mobiliando a embaixada, mobiliando prédios em Brasília, né, que ia inaugurar logo em seguida, enfim. Foi um início bastante forte, bastante ativo, muita produção. E ele conhece o Gil Ponti na Itália, né? Nessa época da Itália, ele acaba conhecendo também o Gil Ponti, que era diretor da revista Domus, que é uma revista importante até hoje, está aí no mercado editorial. E o Gil Ponti se encanta com o mobiliário do Sérgio pela primeira vez, essa revista italiana, enfim, uma revista internacional, publica mobiliário de um criador brasileiro, né? E a poltrona Dio, que é essa aqui, é em homenagem ao próprio Gil Ponti, né? Uma publicação que tem lá no Instituto, muito importante. Aqui tem como ele apresentou, né, ao júri do 4º concurso internacional do móvel em Cantu e ganhou em primeiro lugar a PO12, a poltrona mole, que
foi chamada de xerife pelos fabricantes, né? Porque ele até tinha que ter alguma mudança no projeto, né? Ele ficou surpreso porque o júri conhecia a poltrona mole, uma poltrona que não teve um sucesso imediato na Oca. E ele escreve o projeto da Oca como ele foi concebido em 1957. Como o júri já conhecia esse desenho e pelas regras do concurso tinha que ser um desenho inédito, eles mandam o projeto de volta, assim, acreditam que esse projeto é forte, é bom para ser vencedor, mas ele tinha que modificar alguma coisa ali para ser diferente do que ele já tinha desenhado em 57. E aí ele se reparar nessa foto, no desenho do meio, que é o projeto, né, dessa poltrona que depois foi chamada de xerife, ele extrai a travessa lateral inferior, que dá para ver que existia nessa poltrona que está ao lado. Ele faz uma travessa que também apoia os braços do almofadão, em vez de fazer a seção ovalada com o contorno retilíneo, ele faz essas curvas, né, para cima e para baixo. E, enfim, e aí esse desenho é aceito e ele vence esse concurso em 61. E aí a empresa ISA de Bergamo, que é um fabricante de móveis italiana, licencia a poltrona mole para fabricação e distribuição na Europa. E aí esse modelo acabou sendo chamado de xerife, porque mole para o mercado internacional era um nome que não fazia muito sentido e, enfim, batizaram a poltrona de xerife. Então, o Sérgio, né, teve, vamos dizer, três modelos, 3 versões de poltrona mole. A mole original, a mole xerife, depois, em 63, ele cria uma versão desmontável da poltrona mole, que usa o mesmo almofadão, mas ela tem a estrutura lateral plana e as travessas tem uma espiga avantajada que atravessa essas laterais e prende com cunha, que era a mole exportação, quer dizer, uma poltrona mole que podia ser desmontada para diminuir o volume, para ser mais facilmente exportada. E ele primeiro chama ela de Molex, né, de mole exportação, e o Molex se transforma em Moleca, que é essa versão desmontável da poltrona mole. Também em 63, ele inaugura essa loja chamada Meia Pataca. O que acontecia? A Oca era uma loja de móveis muito sofisticados e também muito caros. E muitos amigos do Sérgio não tinham poder aquisitivo para comprar o mobiliário da Oca. Então, ele entendeu que deveria fazer uma outra linha que tivesse a fabricação mais facilitada, que o preço fosse mais acessível, e aí ele abre essa loja Meia Pataca, que também era ali na Rua dos Jangadeiros, na esquina da Jangadeiros com a Visconde de Pirajá. E uma das diferenças, quer dizer, além, né, das linhas mais retilíneas, de sobreposições de peças, enfim, de uma fabricação mais simplificada, enquanto a Oca utilizava o jacarandá na confecção das peças, a madeira escolhida para fazer a linha Meia Pataca era o Gonçalo Alves, que hoje a gente tem também como madeira super nobre, enfim, mas naquela época era madeira muito boa, mas não era tão cara quanto o jacarandá, né? E essa loja durou 5 anos, até 68, foi de 63 a 68, e, enfim, dessa loja também nasceram alguns projetos super interessantes, como a poltrona e a linha Tonico, né? Poltrona e sofá Tonico, que o Sérgio dizia que era uma versão mais espartana da poltrona mole, quer dizer, uma estrutura retilínea, com sobreposição de peças, com conforto de poltrona mole, mas sem, né, custar tão caro quanto era uma poltrona mole. Acho que eles tiveram um corner no Mapping, né? Numa loja de departamento, a Meia Pataca. O Mapping é uma loja de São Paulo. Bom, e o Sérgio também teve um momento em que tinha a loja da Oca nos Estados Unidos, em Carmel. Eu
não lembro exatamente que ano que foi isso, mas foi também uma loja que fez um sucesso lá. Ele teve alguns problemas com a madeira brasileira, que vai para os Estados Unidos, um lugar mais seco, em pena, enfim, tinha uns probleminhas assim, mas ele dizia que, mesmo assim, as pessoas queriam a peça do Sérgio Rodrigues. E lá ele recebeu a Kim Nova, que era uma atriz super conhecida na época, o George Nelson, né, designer também de mobiliário, enfim. Foi um sucesso lá fora também. E essa também é um desenho lá do Instituto, do catálogo da UNB. E o Darcy Ribeiro chamou o Sérgio para fazer, primeiro, o auditório, né, da UNB. E eu não sei necessariamente qual é o tempo, né? E o Sérgio desenhou esse projeto do interior do quarto dos professores. É muito legal esse desenho, porque mostra como o Sérgio desenhava de dentro para fora, como ele pensava. Mas é muito importante, né, trazer o Sérgio também como esse pensador do mobiliário, do interior. E foi isso que eu me surpreendi muito né, nas pesquisas do Instituto. Essa também é uma planta baixa humanizada, que é muito interessante, como o Sérgio desenhava as figuras humanas, como uma figura humana está refastelada aí na poltrona, o cara está tocando violão, os veios da madeira. Tem muitos projetos lá também no Instituto que ele utiliza a caneta hidrocor, que é né, que é muito passivo de erro, assim, e ele faz isso lindamente. Aqui também um projeto, uma ilustração, né, da revista Senhor. O Sérgio foi escritor da Senhor e da Módulo, eram revistas da década de 60. A Módulo, o editor-chefe foi Oscar Niemeyer. A revista Senhor, que é uma revista de comportamento na época, o Fernando fala até bem sobre isso. Era uma revista voltada para o público masculino. E esse assunto do interior das casas era uma coisa, nessa época, muito ligada ao lado feminino, né? As mulheres aqui eram as decoradoras, elas que resolviam essas ambientações, e a revista Senhor propôs ao Sérgio que ele criasse essa coluna para atrair o público masculino para esse interesse dos interiores, né? E é onde o Sérgio percebe que decoração é uma coisa de uma composição de quadro, de um vaso de flor, de escolher um tapete, mas que isso não resolve a dinâmica do que vai acontecer dentro de um projeto de arquitetura. E ele prefere chamar esse processo, né, de como ocupar e como organizar essa vida dentro da arquitetura de interiores. E ele escreve inúmeras matérias sobre esse assunto. Em geral, eu acho que ele mesclava um pouco alguma situação que estava ali acontecendo de projeto e tudo, mas ele não queria também expor, né, o cliente. E, junto disso, ele acho que completava com a imaginação dele essa história de maneira que ela ficasse mais interessante para o que ele proporia ali para aquela situação, né? Então, ele narrava a situação de um determinado cliente. Tem uma delas que é um homem solteiro e vai morar sozinho, e como é que ele resolve essa coisa da decoração, do ambiente da casa dele. E aí ele desenrola todo um texto que tem muita ligação com tudo que estava acontecendo na época, na cultura da época, e propõe projetos, né, nessa seção da revista, enfim, que resolvem a história de alguma pessoa, de alguma família, enfim. E aí até tem um livro, né, chamado Fortuna Crítica Sérgio Rodrigues, que foi organizado pelo Afonso Luiz. O Afonso pesquisou muito essas publicações do Sérgio na revista Módulo e na revista Senhor, fez uma coletânea de 9 ou 10 matérias, e aí essas matérias foram reproduzidas no livro,
na íntegra, como foram publicadas, e aí tem um comentário de contextualização que o Sérgio, que o Afonso descreve para o leitor de hoje entender o que significavam certas menções do Sérgio no texto, que talvez não fosse faça muito sentido nos dias de hoje, e aí um comentário crítico também escrito pelo Afonso. Foi um livro muito bonito e registrou, né, também para a história esse lado do Sérgio de escritor, né, de crônico, né, de crônica do Sérgio. E é isso. Como a gente falou no início, né, esse é um panorama da obra, da vida do Sérgio. E o curso, a gente pretende se aprofundar, né, em cada assunto desse. São 10 aulas, né? São aproximadamente 10 aulas. A gente vai ter um time muito bom dos curadores, né, das pessoas que pensam a obra dele, e vai ter esse diálogo, essa interlocução muito rica. E acho que a gente falou 1 hora, né, Marcelo? Tem alguma pergunta aí? Queria agradecer também vocês que ficaram esse tempo conosco. Tem algumas perguntas aqui, Dimitri. Eu vou passar aqui para vocês. Vou até de baixo para cima. A Érica Magalhães perguntou o nome do livro e a Camila respondeu, Fortuna Crítica. Se você quiser ir mostrar novamente. Ele tá disponível para download gratuito no site www.institutosergiorodrigues.com.br. O PDF tá disponível. Foram algumas, né, acho que 1000 impressões. Nós distribuímos esse livro para universidades e escolas de todo o Brasil. Um livro que foi premiado. Oi? Bibliotecas também. Bibliotecas. Aliás, esse livro foi requisitado pela biblioteca do Congresso americano. A gente mandou um exemplar para lá porque eles solicitaram. Mandei para a PUC também. E ele ganhou em segundo lugar pelo Museu da Casa Brasileira como obra literária também, que foi muito importante para a gente, pois foi publicado, foi feito no Instituto, né, por uma equipe. O editor desse livro é o Instituto Sérgio Rodrigues. O próprio Instituto. Então, é fruto de um trabalho, né, de 7 anos de trabalho. O Instituto teve início em 2014. Não, em 2012. 2012, né? O Sérgio falece em 2014. Então, é fruto de um trabalho de muitas pessoas. Perfeito. Antes aqui uma pergunta sobre o curso, a Fernanda Borsari pergunta se o curso vai ser online. É online, sim, Fernanda. Todas as atividades do PUC, não só a extensão, graduação, todas estão sendo desenvolvidas de forma online. Tá? Deixa eu ir aqui eu tinha registrado algumas perguntas. Começando, quando vocês mostraram o slide da fachada da Loja Oca, o Pedro Câmara perguntou qual a época que a Loja Oca abriu, enfim, aquele movimento inicial da Loja Oca. Que ano foi esse? Que ano era aquele? 1955. Ali a legenda estava indicando a loja da Rua Augusta, mas era da Jangadeiros, de Ipanema. E a Oca teve uma filial em São Paulo, na Rua Augusta, teve uma filial também em Belo Horizonte. Perfeito. O Matheus Balestrin, ele pergunta sobre a poltrona mole, ele pergunta se já vinha com o puff. Olha, não obrigatoriamente. A banqueta foi um acessório que veio um pouquinho depois, podia ser comprada com a banqueta ou sem a banqueta. Perfeito. E a banqueta, da mesma maneira, teve suas 3 versões, né? A mole, a xerife e a moleca. Uhum. O Jean Paul até ele fala aqui que na infância dele ele desmontava a poltrona mole toda semana e que ele era chamado de moleque. Ele pergunta por que será.
Não, beleza. O link o Jean Paul colocou ali para vocês. Tem uma pergunta aqui do Galaxy, que obviamente não é esse o nome dele. Ele tem curiosidade sobre o projeto SR2, se o Instituto tem interesse em colocar, enfim, aí é uma pergunta colocada diretamente para vocês, se o Instituto tem interesse em colocá-lo em prática com parceiros, instituições, ou torná-lo mais atual de acordo com as novas tecnologias. O projeto, essa é uma grande contribuição do Sérgio na área da arquitetura. Ele criou o sistema SR2 em 1960, construiu a primeira unidade utilizando esse projeto do SR2 nos Jardins do MAN, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que estava em fase final de construção. E o sistema SR2 não era como se pensa, né, como aconteceu muito no mercado, aquela casa pré-fabricada, que é um chalezinho que você compra com 1 quarto, com 2 quartos ou 3 quartos, né, tem aqueles modelos pré-definidos, né, a fábrica manda as peças e é montada no lugar onde vai ser instalada a casa. O sistema SR2 ele não é um sistema de uma casa, ele é um sistema construtivo para se fazer a casa que se quiser, do tamanho que se quiser. Ele, na década de 60, lançou isso, teve algumas unidades que foram construídas, foi construído, inclusive, em Brasília, né, nesse desenho que a gente mostrou aí. É uma construção SR2 que faz parte da UNB e está lá até hoje, e foi construída como um albergue dos professores no campus da universidade. Ele fez também para o Yacht Club de Brasília, que também está de pé até hoje, um SR2, e fez outras residências, enfim. No ano de 84, ele retoma a ideia desse projeto construindo a própria casa dele, da Vera Beatriz, na Serra de Petrópolis, no Rossio, e nessa ocasião constrói mais algumas unidades, até construiu uma em Brasília, outras ali na região de Petrópolis, também não vai muito adiante nesse momento, aí depois, em 93, a jornalista Maria Lúcia Rangel compra o terreno ao lado do terreno dele, ali no Rossio, e encomenda um modelo SR2 igual de uma maquete que estava sendo construída lá no estúdio do Sérgio. E aí, de 93 para frente, aí foram muitas unidades construídas, principalmente na região serrana do Rio de Janeiro, algumas unidades aqui na cidade do Rio de Janeiro mesmo. E aí foi o momento que eu acho que mais se construiu e se fez, né, essa arquitetura de madeira. Aí, respondendo à pergunta, né, do nosso amigo aí, o Galaxy, né, eu vou falar de um depoimento mais pessoal, tá? Não é uma coisa técnica, enfim. O interesse por essa arquitetura, eu acho que ele vinha acompanhado pelo interesse de um projeto do Sérgio, né? O Sérgio adorava projetar arquitetura, criou esse sistema, cada casa era de um jeito, era um formato, praticamente não se repetia, né, um projeto de arquitetura, mas eu acho que fica muito atrelado a assim, o resultado dessa arquitetura, né, construída com esse sistema, é muito a cara do Sérgio. Eu imagino que um arquiteto que queira usar um sistema construtivo queira também apresentar a sua visão de arquitetura, a sua assinatura daquele projeto. Eu acho que, não sei se ele funcionaria tão bem sem o Sérgio, né? Uma coisa que é tão a marca do Sérgio, tão a maneira como ele se expressava no projeto de um outro arquiteto, enfim, eu não sei, eu entendo que possa haver algum conflito aí, né, imaginando esse sistema construtivo hoje tendo que ser, né, elaborado por um outro arquiteto. Isso é uma opinião pessoal minha, enfim. Mas, de qualquer maneira, ele deixa uma marca assim, de uma grande contribuição para a arquitetura com o sistema SR2. Perfeito. O Ogal, ele fala, vocês comentaram que Sérgio escreveu para as revistas Módulo e Senhor. Existia uma frequência, ele pergunta, existia uma frequência dessas publicações ou algo esporádico? O Instituto possui essas publicações em acervo? Ele pergunta.
Sim, possui, e é um acervo bastante completo, principalmente, aliás, da Revista Senhor e da Módulo também. A gente já teve pessoas interessadas num determinado número da revista Módulo, que acho que era o número 4, que, sei lá, tinha alguma coisa ali no conteúdo dessa edição, e lembro que quem estava procurando estava realmente procurando há muito tempo e a gente tinha esse exemplar lá no acervo. Eu não sei te dizer com que frequência que o Sérgio escrevia, mas ele escreveu durante um bom tempo de existência da revista. E a gente tem realmente um número bastante volumoso ali de fascículos lá da revista. Perfeito. A Érica faz uma pergunta: se no Instituto existem mais projetos de interiores do Sérgio Rodrigues, e se sim, se é possível ter acesso em caso de pesquisa acadêmica. Eu queria até fazer um testemunho, Érica, que o meu mestrado, que eu fiz em design na PUC, 2002 a 2004, eu, entre outras coisas, até entrevistei o Sérgio, até uma entrevista que eu publiquei, foi publicada na Vitruvius, e foi uma extensa pesquisa. Enfim, mas a pergunta aí é se é possível o acesso para o caso de pesquisa acadêmica desses projetos de interiores do Sérgio. Sim, é possível. A gente funciona agora, né, na pandemia, remotamente, né? A gente tem os pesquisadores e uma equipe, então você, né, escreve no contato@institutosergiorodrigues.com.br a sua intenção de pesquisa, né, com a documentação da sua pesquisa, da faculdade, do seu orientador, e agenda essa visita. Existe vamos dizer assim, um protocolo, né, de acesso, porque a gente precisa também saber controlar. O acervo é o objeto principal, né, da existência do Instituto. Então, quer dizer, é possível fazer todo tipo de pesquisa, tem uma formalidade a se preencher, né, no Instituto, e aí abre-se o acervo. Uma boa parte desse acervo, quase a totalidade dele, já é digital, existe um grande banco de dados digital, e tem um site também bastante robusto em conteúdo. Se não me engano, são 500 imagens do acervo do Instituto, você acessa diretamente pelo site. E as pesquisas variam, assim, variam de complexidade. Tem pesquisador que retorna ao Instituto mais de uma vez, tem gente que consegue captar a pesquisa em uma visita só. Então, cada pesquisa varia, mas tem sim um bom acervo de projetos de interiores do Sérgio. Perfeito. Bom, a Camila comenta que tem sorte de ter pais arquitetos e ter herdado um sofá mole e uma quilim. Eu também herdei algumas coisas. Eu tenho o sofá da poltrona mole, enfim, tenho a banqueta da poltrona mole, tenho a quilim, enfim, são móveis fantásticos. E ela diz que está com enorme dificuldade de achar quem refaça o estofado do sofá. Enfim, se o Dimitri ou o Fernando quiserem aí fazer uma indicação, ou depois, Camila, a gente vê aí como é que a gente te passa. Mas ela está falando do sofá mole. Aliás, o sofá que eu acabei de comentar. Se vocês, enfim, esse tipo de indicação acho que vocês passam depois, não é isso? Como é que... A gente responde isso depois diretamente a ela. No e-mail, manda um e-mail para o contato@institutosergiorodrigues.com.br. Tá, deixa eu ver aqui, quem fez... Camila, tá aí a dica, tá bom? A gente direciona não para um estofador, mas para a licenciada responsável pela almofada. Perfeito. O Rodolfo, ele coloca o seguinte: nós sabemos que a madeira ela é atemporal em construções imobiliárias. O fato de alguns móveis serem jacarandá madeira que não se encontra mais, são vistos como móveis velhos. A leitura desse mobiliário com novos estofados, tipos de tecido, podem influenciar muito na característica principal desses móveis? O que vocês acham? Ele pergunta a opinião de vocês. Boa pergunta. Olha,
assim, o que eu observo nesse mercado que a gente chama, né, de antiquário ou vintage, né, que é o nome que tem se usado hoje em dia, nas lojas mais cuidadosas, assim, com a história do mobiliário, é comum uma escolha de um tecido que tenha mais a ver com aquela época quando a peça foi desenvolvida, criada, enfim. Isso, assim, a peça de mobiliário é uma coisa muito pessoal, né? Você vai ter na sua casa, quer dizer, naturalmente você pode querer esse ar, né, mais clássico, ela realmente com um revestimento que conecte ela exatamente àquela época, como também pode querer um revestimento mais atual, enfim. Isso vai muito do gosto, assim. Eu acho que se a pessoa pensa como valor, né, como objeto de valor, é natural que você tenha esse cuidado de preservar na integridade o conjunto todo, né, naquela época. Também tem uma coisa curiosa, às vezes para determinados colecionadores assim mais rígidos assim, com critérios e tudo, você ter até o estofamento original, mesmo que esteja detonado, rasgado, enfim, envelhecido. Deu uma breve travada, em alguns momentos travou a apresentação e já devem estar voltando. Obrigado, Jaqueline. O pessoal está colocando aí algumas mensagens. Vamos ver se eles já devem retornar. Rodrigo, acho que eles caíram, né? Não, eu ainda vejo eles aqui na sala. Ah, tá. Eu vou mandar aqui um WhatsApp aqui rapidinho para o Dimitri. Voltamos. Ah, beleza. Parou quando vocês estavam começando, acho que na resposta, logo ali no início. Isso aconteceu 2 vezes na palestra, mas foi bem rápido. Agora foi mais extenso. Então, o que eu estava falando, que tem um certo segmento assim desse mercado vintage, né, de colecionadores, que se interessa pela peça, pelo revestimento, mesmo que esteja um pouco detonado, um pouco destruído, né, com as marcas do tempo, valoriza justamente isso, preservar a peça como ela foi feita originalmente. Então, isso é um detalhe importante para saber, para, né, quem se interessa assim, quer levar isso mais a sério, isso é um aspecto que pode ser muito valorizado na peça. Você ter o estofamento original mesmo. A Ângela está aqui mandando mensagem, a filha mais velha do Sérgio. Um beijo para a Ângela. Está assistindo a gente aqui, espero que ela tenha concordado com tudo. A Ângela super acessível também. Toda vez que eu tenho dúvida, ligo para a Ângela. Queria mandar um beijo para a Ângela, para a Diana, para o Roberto, a família Rodrigues, para a Gai, para a Nina. Eu também. Eu estou procurando aqui uma pergunta que me chamaram a atenção, que eu não vi. Só um segundo. Estou tendo que voltar. Achei. Marcelo, parabéns pelo evento. Foi muito bom ouvir. Um momento histórico na fala. Gostaria de saber dos dois se o Sérgio, na sua obra, revelava uma postura política. Olha, de certa forma, sim, mas não uma coisa política, partidária, ou, enfim, nesse sentido, não. Mas acho que quando ele chama a loja de Oca, chama a fábrica de Taba, desenvolveu várias linhas de mobiliário que tinha nome de origem indígena, ele estava preocupado, sim, em expressar uma brasilidade e considerando esses povos, né, que já viviam aqui
nesse lugar, antes até de se chamar Brasil, ele tinha uma defesa, eu acho que bastante clara, né, nesse sentido, de considerar, né, a nossa ancestralidade como uma coisa muito importante, parte da nossa cultura. Quer dizer, hoje acho que isso, né, tomou um viés político e acho que até tem que tomar mesmo, porque, enfim, né, isso vai determinar o quanto a gente vai defender, né, a preservação dessa cultura, desses povos originários, enfim. Mas eu diria que não era uma coisa preocupada com a política. Ele tinha isso já na essência da obra dele e em considerar mesmo como uma parte importante da nossa cultura. Levantar a cultura brasileira e era essa a bandeira do Sérgio. Era uma bandeira em termos culturais. Perfeito. Pessoal, acho que a gente está chegando ao fim. Acho que respondemos aí as perguntas. Deixa eu ver aqui. Estão chegando algumas mensagens. Tem a lista de presença, ela está correndo ali. Vocês podem preencher a partir do que está desse formulário, tá? É muito rapidinho. Quem quiser receber o certificado. Então, mais uma vez aí agradecer a presença de todos e de todas. Evidenciar que vocês estiveram aí agora falando sobre o ponto de vista do curso, obviamente uma palestra muito proveitosa, mas do ponto de vista do curso isso é uma amostra inicial do potencial que a gente tem, da divisão. Acho que é um designer, um arquiteto, um artista do mobiliário, quer dizer, uma representação fantástica da brasilidade dentro do mobiliário mundial, né, do desenho de mobiliário. Queria agradecer a presença de todos e convidá-los para o curso, enfim, e passar, então, a palavra para o Fernando e Dimitri, enfim, darem os seus depoimentos finais e, mais uma vez, agradecendo e parabenizar aos dois pela excelente palestra aí que todos nós pudemos acompanhar. Vai lá, Dimisson. Eu acho que é mais um agradecimento, né, novamente a você, Marcelo, idealizador desse curso. A gente vem falando sobre isso há um ano atrás, ao Fernando, mais uma vez, a toda a equipe do Instituto, a Renata, já falei também, e eu acho que é legal se as pessoas se matricularem mesmo, porque a gente vai se aprofundar e vai falar, vai ilustrar essas conversas, essas aulas com mais afinco. E disponibilizar sempre o site do Instituto, né, www.institutosergiorodrigues.com.br, porque tem muita coisa legal lá, tem a biografia do Sérgio, tem a Fortuna Crítica, tem as novidades, e é isso. Muito obrigado para quem ficou também esse tempo. Vai, Fê. Bom, obrigado pela presença, pelas perguntas, pela oportunidade de falar aqui do Sérgio, que é sempre um prazer enorme. O curso vai ser um espaço elaborado de maneira a gente se aprofundar em várias vertentes da vida do Sérgio, né? Aqui a gente falou só de como surge esse Sérgio Rodrigues, designer de mobiliário, mas, enfim, a vida dele é repleta de fatos interessantes, de vertentes interessantes, que vai para o desenho, vai para a arquitetura, vai como ele se expressa, como ele expressa o carinho, a emoção dele através do desenho, a importância que o desenho tem na vida dele e mais, enfim, muitas coisas aí que a gente vai preparar aí, já tem uma parte preparada para aprofundar o conhecimento desse grande personagem da nossa cultura, que acho que vai além do arquiteto e designer, mas uma pessoa que ajudou a afirmar a cultura brasileira dentro de um contexto internacional. Então, com isso, a gente conclui. Obrigado a todos.